Olá, meu querido irmão ou querida irmã em Cristo. Deus tem algo especial para você neste momento, algo que vai transformar a sua vida. Você sabia que, mesmo quando as dificuldades tentam te enfraquecer, existe um poder extraordinário à sua disposição? Sim, é verdade. Deus tem para a sua vida o extraordinário poder da oração em línguas. Eu não sei exatamente o que você tem enfrentado, mas sei que a oração em línguas é um instrumento divino para trazer força, clareza e vitória, e Deus quer que você experimente esse poder hoje. Agora, eu quero compartilhar com você os 7 motivos poderosos para orar em línguas, e ao final desta mensagem, tenho certeza de que você estará mais fortalecido na sua fé, preparado para vencer qualquer obstáculo, porque você terá o poder de Deus operando em sua vida de uma forma sobrenatural. A oração em línguas é um dos maiores dons concedidos aos crentes pelo Espírito Santo. Ela não é apenas uma prática de fé, mas uma ferramenta poderosa para a edificação espiritual e intimidade com Deus. Infelizmente, muitos cristãos não compreendem completamente o poder transformador dessa prática. Orar em línguas vai além de uma simples manifestação espiritual. É um meio de ativar o sobrenatural, fortalecer nossa vida interior e viver em vitória. Nesta mensagem, eu vou compartilhar com você 7 razões poderosas para orar em línguas diariamente, e como essa prática pode revolucionar a sua vida espiritual. Razão 1. Edificação pessoal. Quando você ora em línguas, o primeiro e mais importante benefício é a edificação pessoal. A oração em línguas fortalece o seu espírito, renovando sua mente e sua fé. Na Bíblia, encontramos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4 a seguinte palavra: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Esse versículo revela que a oração em línguas é uma prática essencial para o cristão, pois ela fortalece o indivíduo espiritualmente, criando uma base sólida para enfrentar as dificuldades da vida cotidiana. Imagine que você está em uma batalha espiritual constante. Se você não fortalece a sua vida interior, fica mais vulnerável aos ataques do inimigo. Orar em línguas é como colocar uma armadura no seu espírito, permitindo que você se mantenha firme, mesmo nas adversidades. A prática diária de orar em línguas pode ser comparada ao treinamento de um atleta. Quanto mais você treina, mais forte e preparado você fica. Razão 2. Comunicação direta com Deus. Orar em línguas é também uma forma de comunicação direta com Deus. Quando você ora em línguas, está falando diretamente ao Senhor, sem a intermediação humana. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, a palavra de Deus afirma: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. A oração em línguas permite que você se comunique com Deus em uma linguagem celestial, de uma forma que transcende o entendimento humano. Muitas vezes, nossas palavras falham diante das situações que enfrentamos, mas ao orarmos em línguas, nossa comunicação com Deus se torna pura, direta e eficaz. Além disso, o Senhor sabe exatamente o que você está falando, mesmo que você não compreenda as palavras. O Espírito Santo age em sua vida enquanto você ora, revelando mistérios que são importantes para o seu crescimento espiritual e para o cumprimento do propósito de Deus em sua vida. Razão 3. Ajuda nas nossas fraquezas. Outro benefício poderoso da oração em línguas é que ela nos ajuda nas nossas fraquezas. Todos nós passamos por momentos em que não sabemos como orar, ou quando nossos corações estão angustiados e sem palavras. A oração em línguas se torna a resposta perfeita nesses momentos de fraqueza. Certa vez, eu estava enfrentando uma batalha espiritual muito difícil. Uma pessoa, com palavras duras e atitudes irritantes, tentava tirar a minha paz. Cada gesto, cada palavra, parecia ser uma provocação para que eu parasse de caminhar na minha fé. Aquela pessoa queria que eu reagisse de maneira carnal, que me deixasse levar pela raiva, mas algo dentro de mim me dizia que eu não poderia sucumbir a isso. Então, naquele momento de intensa pressão, eu comecei a orar em línguas. Cheguei em casa e, diante de todas as provocações e acusações infundadas daquela pessoa, em vez de me deixar dominar pelo ódio ou pela irritação, eu me voltei para Deus. Comecei a orar em línguas, e enquanto falava com o Senhor, algo começou a mudar. A princípio, confesso, foi difícil. Eu me sentia mal, parecia que nada estava acontecendo. Mas, ao persistir em oração, algo sobrenatural começou a acontecer. A paz de Deus começou a tomar conta do meu coração. Com o tempo, percebi que, quanto mais eu orava em línguas, mais eu me fortalecia espiritualmente. Cada vez parecia me aproximar mais de Deus,
E isso me trazia uma sensação de calma, clareza e força que não vinha de mim, mas de Deus. Aquela pessoa que queria me ver derrotada, com raiva e amargura, não sabia que minha verdadeira força estava em orar no Espírito. Sim, a oração em línguas foi a chave para me manter firme e em paz, em meio a qualquer tempestade. E é por isso que a oração em línguas é um poder tão transformador. Quando oramos em línguas, o Espírito Santo intercede por nós de maneira profunda, e ele nos dá forças para não cairmos nas armadilhas do inimigo. A oração em línguas edifica o nosso espírito, nos fortalece e nos prepara para resistir a qualquer dificuldade, mantendo nossa paz e nossa fé firmes em Deus. A Bíblia, em Romanos, capítulo 8, versículo 26, ensina: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse versículo revela que, quando estamos fracos e sem palavras, o Espírito Santo entra em ação, intercedendo por nós de forma sobrenatural. Em muitos momentos de nossa vida, podemos estar tão sobrecarregados que não conseguimos formular as palavras certas para orar. Quando isso acontece, o Espírito Santo usa o dom de línguas para orar por nós, expressando os nossos sentimentos e necessidades diante de Deus de uma maneira que nem sempre conseguimos fazer por conta própria. Esse é um dos maiores benefícios da oração em línguas. Ela nos dá a capacidade de expressar nossas orações quando as palavras falham. Razão 4. Fortalecimento contra ataques espirituais. Em nossa jornada cristã, enfrentamos muitos ataques espirituais, seja por meio de tentações, desânimo ou dificuldades diversas. A oração em línguas serve como uma arma poderosa para fortalecer nossa defesa espiritual e nos proteger contra os ataques do inimigo. A Bíblia nos ensina em Efésios, capítulo 6, versículo 18, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Neste versículo, somos instruídos a orar constantemente, não apenas por nós mesmos, mas também por todos os crentes, em todo o tempo. A oração em línguas nos dá essa capacidade de oração contínua e de vigilância espiritual. Quando oramos em línguas, estamos sendo fortalecidos espiritualmente e ganhando discernimento para lidar com as batalhas da vida. O inimigo procura maneiras de nos afastar de Deus, mas a oração em línguas nos mantém protegidos e nos dá a autoridade necessária para resistir ao mal. Ela nos fortalece no espírito, nos preparando para vencer qualquer oposição que surja em nosso caminho. Razão 5. A oração em línguas aumenta a nossa sensibilidade ao Espírito Santo. Quando oramos em línguas, nossa sensibilidade ao Espírito Santo é aumentada. O Espírito Santo trabalha em nossa vida de maneiras que vão além do entendimento humano. Orar em línguas permite que sejamos mais sensíveis à sua direção e liderança, nos guiando em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia nos ensina sobre a importância de sermos guiados pelo Espírito Santo, em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ao orarmos em línguas, estamos abrindo nosso espírito para ouvir mais claramente o Espírito Santo e sermos guiados por ele. Orar em línguas não é apenas uma forma de se expressar para Deus, mas também um canal para ouvir a voz do Espírito. À medida que você ora em línguas, seu espírito se torna mais atento e sensível às instruções e revelações que Deus tem para você. Em muitos momentos, essa prática pode nos direcionar a tomar decisões importantes, dar sabedoria em momentos de dúvida ou até trazer revelações que não poderiam ser recebidas de outra forma. Razão 6. Impede a interferência da carne e dos sentimentos. A carne e os sentimentos podem muitas vezes atrapalhar nossa vida de oração. Às vezes, queremos orar com sinceridade, mas nossas emoções e desejos entram em conflito, tornando difícil focar ou orar de maneira eficaz. A oração em línguas ajuda a superar esses obstáculos e a focar no espírito, permitindo que orações sejam feitas independentemente da influência da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nos ensina: digo, porém, andai no espírito, e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Ao orarmos em línguas, estamos alinhando nosso espírito com o Espírito Santo e superando as tentações da carne. Isso cria um ambiente onde a carne não tem controle sobre nossas orações e onde podemos, finalmente, orar com um coração puro. A oração em línguas também ajuda a quebrar barreiras internas que poderiam nos impedir de ter uma comunicação eficaz com Deus. Muitas vezes, nossos sentimentos de culpa, frustração ou desânimo podem nos afastar de Deus.
A oração em línguas transcende essas emoções e nos conecta diretamente ao Senhor. Razão 7. Libera poder sobrenatural em nossa vida. A oração em línguas tem a capacidade de liberar poder sobrenatural em nossa vida. Quando oramos em línguas, o Espírito Santo se move poderosamente em nós, ativando o poder de Deus para realizar milagres, curas e transformações. A oração em línguas não é apenas um exercício devocional, mas uma maneira de liberar o poder de Deus para mudar as circunstâncias ao nosso redor. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse poder é liberado através da oração em línguas, e quando você ora, está permitindo que o Espírito Santo manifeste o poder de Deus para operar maravilhas na sua vida. Não subestime o poder que você tem quando ora em línguas. Esse dom espiritual não só edifica sua fé, mas também ativa a presença de Deus em sua vida de maneira tangível e sobrenatural. Quando você ora em línguas, está colaborando com o Espírito Santo para liberar milagres, cura e mudanças poderosas em sua vida e nas situações ao seu redor. Conclusão: o poder da oração em línguas. Quem pode orar em línguas? A oração em línguas é um dom espiritual disponível para todos os cristãos que receberam o batismo no Espírito Santo. Como Jesus disse em Marcos 16, versículo 17, estes sinais seguirão aos que crerem, falarão novas línguas. Para receber esse dom, é necessário ser batizado no Espírito Santo. Todo crente que experimenta esse batismo tem a capacidade de orar em línguas, uma bênção oferecida a todos os filhos de Deus. Se você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, busque essa experiência, pois Deus deseja derramar seu Espírito sobre todos os que o buscam. A oração em línguas é um dos maiores dons que Deus nos deu. Ela é um presente divino que nos conecta diretamente com o Pai, fortalece nosso espírito e nos capacita para viver de acordo com os propósitos de Deus para nossas vidas. Como vimos, existem muitas razões para orar em línguas diariamente. A oração em línguas não é apenas uma prática espiritual, mas uma chave para desbloquear o poder sobrenatural de Deus em nossa vida. Se você ainda não tem o hábito de orar em línguas diariamente, este é o momento para começar. À medida que você pratica, verá os benefícios de forma prática em sua vida. Sua fé será fortalecida, sua comunicação com Deus será mais íntima e você estará mais sensível à direção do Espírito Santo. O poder da oração em línguas vai além do que você pode imaginar. Ele é um presente poderoso que Deus nos deu para nos ajudar a vencer as batalhas espirituais e experimentar a plenitude do seu plano para as nossas vidas. Não deixe esse presente passar despercebido. Comece a orar em línguas agora e veja como isso pode transformar sua vida de forma sobrenatural. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. E se sentir de Deus de semear sua oferta para ajudar esse canal, a nossa chave Pix é canaladailtondejesus@gmail.com. E que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.